Antenados na Geral. Oferecimento Semeador Boas Novas. Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, aqui na Boas Novas. Lembre-se que você pode assistir de qualquer lugar do mundo pelo nosso site www.boasnovas.tv. E você, lembrando, também pode assistir pelo seu tablet, pelo seu iPhone, pelo seu Android. Lá é tudo, você consegue ver o nosso site e o nosso streaming também pelos tablets e internet, coisa que aconteceu há 2 semanas atrás. Então, onde você estiver, está pegando táxi, está esperando ônibus, está dirigindo, não pode ver dirigindo não, querido. Só se for no carona você pode assistir e participar. Já que está na internet, entra nas redes sociais, Facebook, no Twitter, mande um e-mail, um SMS ou ligue para cá para poder participar, interagir, fazer uma pergunta e um comentário sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo que acho que a gente lida todo dia. Às vezes entramos em crise falando, poxa, será que isso é de Deus? Será que é do diabo? E criamos algumas ideias do tipo, tudo que é bom é proveniente de Deus. Tudo que é ruim é do diabo, porque Deus é bom, o diabo é ruim. E eu sou mais ou menos, as pessoas citam um pouco isso. Mas será que isso é verdade? E a verdade bíblica é essa? Tudo que acontece de bom, no nosso ponto de vista, vem de Deus? Tudo que é ruim que acontece pra gente, doença, portas fechadas, perder emprego, não ganhar na Mega Sena, algumas pessoas até pensam nisso. Não, André, ganhei na Mega Sena, isso é bênção ou isso é do diabo? Já teve uma pergunta dessa aqui, só que a pessoa foi anônima. Será que foi ela que ganhou? Mas eu vou falar pra você, tem um monte de gente que ganhou uma bolada na Mega Sena, que uma semana depois foi assassinada, foi sequestrada, foi tudo. Então, vamos com calma também, não é tudo que é bom e a gente vai, enfim, vamos debater sobre isso aqui no Antenados na Geral com os pastores à luz da Bíblia. O que de bom pode acontecer que é proveniente do diabo? Será que é possível isso? O diabo consegue fazer coisas boas? E o vice-versa, será que Deus às vezes se pune, faz coisa ruim pra gente? É sobre isso que vamos debater. Você já pode mandar sua pergunta pelas redes sociais, Facebook, pelo Twitter ou ligando para cá. E quem vai responder essas perguntas e outras que você fará aqui ao vivo no programa será ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara. Ele é pós-graduado em teologia, também advogado do pastor Walter Miranda. Sempre esteve aqui conosco, pastor Walter. Bem-vindo ao Antenados na Geral. O senhor acha que Deus é bom, o diabo é ruim e a gente é mais ou menos? Por aí, né? Por aí. Seja bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Prazer estar aqui neste programa, nesse programa aqui de TV, que Deus abençoe a todos aqueles que, na verdade, precisam de orientação e que Deus nos faça instrumento da sua vontade para abençoar o nosso povo. Você sabe que aqui o pessoal sempre manda perguntas, pastor Walter, que às vezes a gente fica meio, né, minhoca na cabeça. Aqui, ó, a pessoa mandou já isso aqui. André, eu quero entender um pouco assim, o diabo abençoa? Olha que interessante, porque a gente geralmente usa a palavra bênção ou abençoar para Deus. Deus nos abençoa, não sei o que abençoa ele. O diabo pode abençoar as pessoas? É uma das perguntas que a gente vai ter hoje aqui para a gente poder entender isso. O que é abençoar? E o diabo, será que ele abençoa ou ele amaldiçoa as pessoas? Também para responder isso, eu recebo ele que é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão. Estou falando do pastor Tiago Pitinini. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vou falar só pastor Tiago, porque o Pitinini já estava complicando. Bem-vindo ao Antenados, pastor. Obrigado aí pelo convite, André. Realmente o assunto é muito interessante. Vai dar para a gente desenvolver algo bastante bacana a respeito da bondade de Deus e da malignidade do diabo, né? Eu acredito que Deus é bom e não é só bom. Deus é bom, sempre bom e nunca muda. E a gente vai ter que também entender um pouco sobre vontade de Deus, que é talvez a grande caminhada nossa. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A gente vai ter que entender que existe vontade que Ele quer fazer e vontade que Ele deixa fazer, que Ele permite. Isso é uma coisa que toda vez que a gente debate isso, sempre se levanta esse tipo de questionamento, e hoje também vamos abordar para as pessoas entenderem vontade absoluta, vontade permissiva, como é que Deus lidar com algumas situações da nossa vida. Para finalizar, eu também recebo ele que é pastor, membro da Primeira Igreja Batista em Guadalupe e também é conferencista na área de família. Estou falando do pastor Alex Magano. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graça e paz, meu querido. Quero parabenizar, a produção por esse tema maravilhoso. Agradecer também pelo convite, poder estar aqui. E esse tema é muito interessante. Eu já quero até dizer que Tiago, ele fala uma coisa tremenda. Ele fala assim, de uma fonte, mesmo lugar, pode jorrar água doce e água amarga. Ele fala isso de Deus. Ou seja, Deus é sempre bom. Então, tudo que vem de Deus é bom. Agora, depende do ponto de vista como você vê
a bondade que Ele faz para nossas vidas. E a gente vai discorrer aqui, vai ser uma coisa super legal, vai ser benção. E vamos falar sobre pontos de vista também. Até em relacionamento, em tudo mais, existe uma coisa que é boa para mim, mas o que é bom para mim não é bom para você. Né? Teve até uma pessoa que mandou um negócio de Mega Sena, vou entrar lá depois, você ganhou Mega Sena, todo mundo que não ganhou, foi bom para você, mas para todo mundo foi ruim, todo mundo gastou e te pagou esse valor que você ganhou. Então, o ponto de vista também muda muita coisa, e a gente tem que entender que o ponto de vista soberano aqui é o de Deus. Então, o que é bom, ele que vai dizer e vem dele. Às vezes, o que vem dele não parece, não aparenta ser bom pra gente. E daqui, às vezes, demora 10, 20, 30 anos pra gente olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que aquilo aconteceu comigo, aquilo que eu pensei que era ruim, hoje eu entendo que foi para mudar a minha vida, foi para me transformar e mudar o meu curso de vida. É sobre isso que nós vamos debater hoje. E eu já começo com alguma pergunta dessa, no sentido, a pessoa falou o seguinte aqui, André, tudo que Deus faz é para o nosso bem, mas nem tudo que Deus faz é bom para a gente. Essa é a pergunta dele. Vocês entendem isso? E eu já parto do pressuposto que tudo que Deus faz é para o nosso bem, correto. Mas nem tudo que Deus faz é bom para a gente. Esse é bom para a gente é nosso ponto de vista. Concorda? Concordo, porque isso está na natureza humana, né? Nós discordamos de Deus naquilo que nós recebemos. A grande verdade é essa. A visão de Deus é sempre a melhor para mim e para cada um de nós. Mas ocorre que, na minha natureza, como homem, como pecador, como sempre rebelde, mesmo tendo Jesus, a gente rebela sempre em algumas coisas, passando pela vontade de Deus em Jesus, que a vontade de Deus para o homem é através de Jesus, é por Jesus. E Deus está vendo lá, eu vejo daqui um metro à frente, eu não consigo visualizar mais nada. Mas o Senhor não, a visão dele é eterna. E ele tem o melhor para mim. Às vezes eu penso que aquilo vai ser uma bênção para mim, em que eu estou em busca, na minha visão, mas aquilo pode ser amargoso, tragédia, difícil para mim. Mas eu não consigo ver dessa maneira. Mas Deus, vendo adiante, ele não permite, ele me limita, ele como que me coloca um cabresto, e nesse cabresto eu não gosto. Eu não estou vendo o cabresto, mas eu estou sendo preso pelo Senhor e eu estou achando que Deus está sendo injusto comigo. Mas Deus está sendo correto, é que Ele está sempre querendo o melhor para cada um de nós. Mas a gente nunca entende assim. Isso é interessante porque para entendermos essa questão da bondade de Deus, tudo que Deus faz é bom, é muito fácil quando nós comparamos com a paternidade. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, né? E o pai que ama ao filho, ele também corrige, ele exorta, ele castiga. O filho não gosta, fica chateado, faz pirraça, mas o pai que é soberano em entendimento, que conhece o futuro, né, como o pastorzão falou ali, ele sabe o porquê está aplicando dentro da sua bondade aquela correção, aquela exortação ou aquela vitória, né? Então, para nós entendermos de uma forma bastante bacana essa questão da bondade de Deus, nós temos que entrar no assunto de paternidade, né? Paternidade. Deus é pai, né? E a Bíblia diz que ele só corrige os filhos a quem ama. E agora, e a gente já levanta também um outro conceito aqui, que acho que foi muito bem colocado pelo pastor, da questão da paternidade, porque o nosso pai é pai quando a gente desobedece. Exatamente. Porque a gente imagina o seguinte, e isso às vezes é a visão de Deus do mundo atual. Pai é pai só no Natal, quando te dá presente, no dia das crianças, no teu aniversário. É só coisa boa. A gente atrela muito bondade a bênçãos palpáveis. Deus é bom porque ele me deu isso, me deu aquilo, me deu isso, me deu isso. Ah, quando ele tirou, ele não é bom, porque quem é bom não tira nada. Aí a gente lembra do pai, né? Não, tem hora que você tem que tirar assim do filho para ele poder crescer, para ele poder obedecer. Deixa eu pegar esse ponto, esse gancho aí que você fez aqui, é interessante. É como nós falamos aqui no início, a questão é do ponto de vista. Por exemplo, né, existem situações na palavra de Deus que a gente encontra a palavra mal, né, às vezes, e Deus trouxe mal para o povo, né, só que o mal ali, na verdade, está usando a palavra como juízo, né? Então, a pessoa que não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com a palavra, não ora e tal, ela entende que a bondade de Deus só é bom quando dá bênção material, dá um bom casamento, dá um carro novo, dá uma casa nova. Então, Deus é bom só quando me dá isso. Mas quando Deus age com o juízo dele, peraí, isso é mal. Quando Deus age com a disciplina, peraí, rapaz, isso é ruim. Quando Deus age com o preparo, e Deus precisa fazer isso. Por quê? A Bíblia diz que Deus é um juiz, é um juiz justo.
Então, ele não gosta que nada saia do padrão ali. E a disciplina? Por exemplo, meu pai, como você acabou de falar, meu pai é bom só quando me dá presente, quando passa a mão na minha cabeça. E quando ele briga, quando ele pega ali, dá uma palmadinha, meu pai deixou de ser bom. Não. O juiz, por exemplo, quando ele vai julgar um bandido, que ele bota lá, você foi condenado a 50 anos de cadeia. Então, o juiz trouxe mal para aquele bandido. Aquele juiz foi ruim, porque ele prendeu lá o bandido. Não, peraí, ele aplicou o quê? A lei. E a lei é o quê? É ruim ou é boa? É boa. Então, a bondade de Deus é representada não apenas com a bênção que Ele nos dá, mas com o juízo, com a disciplina, para poder nos mostrar, ó, você está indo para o caminho errado. Quer ver um exemplo? José. O rapaz José foi pego, foi jogado num buraco, foi vendido por mercadores, foi jogado lá na casa de Potifar, virou escravo para empachão, foi acusado de estuprador, né? Foi jogado preso lá, e depois, no final, o que ele recebeu? Foi governador, o segundo homem mais poderoso no Egito, e isso quando o faraó estava sentado no trono, que quando ele estava fora, ele era o primeiro. E aí depois, quando seus irmãos chegaram, ele falou assim, não tem mais de vir falar comigo, meus irmãos, porque eu entendo que isso foi bom. Deus já estava preparando isso, que é para poder preservar o povo. José, ele era meio fofoqueiro, dedurava os irmãos dele para o pai, contava os sonhos, os irmãos dele ficavam com inveja. Mas Deus escolheu ele, eu quero ele, mas ele precisa de um preparo. Isso foi mal? Não. Isso foi a bondade de Deus preparando José para algo grande. Às vezes a pessoa está passando luta, prova, situação difícil. Ah, Deus está tão ruim. Não, nós temos que esperar. Deus está me preparando para receber algo muito grande lá na frente. Essa espera que eu duro. É duro esperar, é duro estar no deserto, é duro ver a vontade de Deus. E algumas pessoas falam, poxa, André, eu vou domingo após domingo na igreja. Falo, espera que verá a promessa, espera. Nós somos imediatistas, essa é a palavra e ponto. Se a gente pede uma coisa para Deus em 2 meses não acontece, a gente já começa, poxa, Deus apressa-te, Deus apressa. A gente pega a Bíblia, tem uns caras que demoram 40 anos para as coisas acontecerem. Então, a gente tem que tirar o nosso cavalinho da chuva e com um pouquinho mais de calma. Mas na volta, vamos para um rápido break, eu quero voltar para falar algumas coisas mais ainda sobre essa questão que eu achei importante que o pastor colocou. A lei é boa. Agora, como é que bota na cabeça das pessoas elas entenderem? A lei é boa. Você acha que a lei é boa? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com uma ligação do Valdenor lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Valdenor, segura aí, no próximo bloco você fala com a gente. Nós voltamos já, não saia daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Olha, é uma programação totalmente diferente, uma programação sadia, voltada para a família e enriquecedora, né? É uma programação onde você vê que de altíssima qualidade, realmente. Olha, eu gosto muito do Abrindo a Bíblia, né? Com a Raquel, com a pastora Raquel, é muito enriquecedora e Deus sempre fala comigo através da Raquel. Eu me tornei uma semeadora porque eu vi a necessidade, né, que a TV Boas Novas passa, a luta, né, que existe para que ela seja realmente estabelecida e melhore a sua qualidade. E a qualidade está muito boa. Eu sinto assim, orgulhosa em ser uma semeadora. As Boas Novas merecem a nossa contribuição. Seja também parceiro das Boas Novas. Seja você também um semeador. Hoje você assiste Voz da Assembleia de Deus. Às 20h30. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. E o debate é o seguinte, tudo que é bom vem de Deus e tudo que é ruim vem do diabo. O que você acha? Você acredita nisso? Participe conosco, mande a sua pergunta pelas redes sociais, por SMS, por e-mail ou pode ligar
para cá no Antenados. Nós estamos falando no último bloco sobre lei, e o pastor mencionou assim, ó, lei é boa. É difícil a gente entender, né, que toda a lei é boa. Só que interessante, e aí eu corroboro isso que o pastor falou, é o seguinte: existe um pensamento, uma visão que tudo é espiritual, mas espiritual ao extremo. Então, tudo que acontece na nossa vida, se eu vim aqui e pisei numa poça, é porque Deus pensou, ou o diabo quis, eu quero atrapalhar, eu quero molhar o tênis daquela pessoa, então deixa ela... A gente imagina que é uma briga entre Deus e o diabo, querendo um fazer mal e o outro, não faz mal, ele é meu filho e tudo mais. Porém, a gente está falando de lei, Deus estabeleceu princípios e leis para essa terra, no qual eu acho que às vezes até ele coloca e fica olhando, ele não tem intervenção, vamos dizer assim, pontual sobre tudo o que acontece, no sentido, eu quero isso que aconteça. Não, agora não. Agora... Ele botou uma lei, tudo que você planta, você colhe. Ou trate e respeite seu próximo como a si mesmo. E coisas que, se nós seguirmos, nós vamos ver que isso vai desenrolar na nossa vida. Mas, pastor Valdo, por exemplo, você acredita que tudo é espiritual, tudo Deus está... É o diabo querendo fazer mal com a gente, e existe aquela coisa que nem Jó, deixa eu tocar nele, deixa eu fazer mal com ele, deixa não sei o quê. Em tudo que acontece ou não, tem coisas que são um pouco meio que naturais. Deus estabeleceu a lei natural disso, estabeleceu alguns princípios, e isso vai meio que tocando no automático. A grande verdade é essa, é a nossa cultura. O crente, ele pode sofrer por prova, como o caso de Jó, Deus prova o crente. Ele pode sofrer por imprudência, tá? Tem esse lado também. Que a gente chama de prova também, né? A gente é imprudente, é prova. Aí não, imprudência. Tem crentes aí no meio, vão sofrendo por causa da imprudência dele. Há uma lei que se chama a lei da gravidade. Quem estabeleceu essa lei? O Senhor. Agora, eu não sei da lei da gravidade, eu vou fazer bobagem para dar com a cabeça na parede. Então, é um princípio. Então, o crente sofre por prova, o crente sofre por imprudência. Eu passei por isso, uma imprudência minha. Eu tenho até marca no rosto, um acidente que eu sofri em 93. Por quê? Eu estava com o meu carro, o freio, o meu pai, você olha o freio do seu carro, o carro não está bom. Não, eu fui naquela de que Deus confia, e realmente eu confio no Senhor, e eu precisei, na hora em alta velocidade, precisei chamar o carro no freio, só tinha uma roda. Eu quase entrei embaixo de uma carreta com o meu carro, me arrebentei todo. Deus não me guardou, eu estava saindo de uma reunião abençoada de pastores. Muito abençoada. Pastor saindo da reunião de pastores. E naquela reunião o Senhor visitou o meu coração, me alegrei muito, saí feliz da vida. Depois da reunião tivemos um almoço. Tudo bem, vamos embora. Entrei no meu carro para o encontro da minha esposa. Em velocidade, imprudência minha. Deus não me guardou, por que Deus me visitou? Eu fui culpado, vou atribuir ao diabo. Tem nada de diabo. Deus é culpado que não me guardou, o culpado fui eu. Nós podemos entender esses três lados. O meu lado, o lado de Deus e o lado do diabo. Nem sempre é o diabo, e queremos atribuir tudo para cima do diabo. E queremos atribuir tudo para cima de Deus. O problema é que nós não conseguimos viver como crente em função do Calvário, da bênção que recebemos no Calvário. Eu sou imediatista, triunfalista também. Eu acho que Deus tem que me abençoar sempre. Deus está sempre me abençoando. Agora, tem coisa que eu sofro, não tem nada de Deus. É porque eu sou imprudente mesmo. E muitos estão sofrendo isso, infelizmente. E André, esse assunto também, ele entra na questão da lei da semeadura, né? Porque a gente colhe o que a gente planta. É uma lei universal criada pelo Pai, né? Eu creio que tem pessoas que colhem até o que não planta. É esquisito, né? Aí entra na bondade, na misericórdia de Deus. Porque se a gente fosse colher de fato tudo que nós plantamos, Jesus Cristo não estaria nem apresentando para você aqui. Mas é um conceito que hoje tá meio misturado, essa questão até da minha própria imprudência. Porque, poxa, como o pastor falou, sou pastor, saí de uma reunião abençoada, não funcionou meu freio, tem pessoas que falariam assim, deu brecha, está em pecado. E isso é muito dito hoje, né? É muito acreditado, isso é falta de fé. E Jesus, ele nos indica algumas das suas palavras, né, para nós entendermos melhor como é que funciona o cotidiano, o dia a dia do ser humano, a vida do ser humano, né? Ele mesmo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Ele também diz, Pai, peço para que não os tires do mundo, mas os livres do mal. Então nós estamos no mundo, a Bíblia fala do termo estarmos debaixo do sol, né? E Deus fez o mundo, fez os homens, criou os homens, e antes de sermos filhos, somos criatura. Todos os seres humanos são criatura e todos estão debaixo dessas leis universais inerentes a toda criatura, independente de ser filho ou não de Deus, né?
André, e uma coisa, na Bíblia diz que Deus nos deu livre-arbítrio. Então, a sua ação, a ação que você tem, a atitude que você toma, vai, como falou, vai responder para você no que você está fazendo. Você semeou, você recebe. Né? Tem um rei na Bíblia, não sei se o nome dele é Josias, que um camarada chegou para ele e falou assim: que tenho eu contigo, rei de Israel? Minha luta não é contigo não, é com outro lá, mas se tu vir aqui, vou arrebentar contigo também. E olha, Deus vai ser comigo. E ele não acreditou. Eu acho que ele ficou meio sentido com aquilo e foi guerrear. O cara era bom, rapaz. O cara era bom, o rei era bom. Morreu cedo, né? Foi lá enfrentar e morreu. Por quê? Aí fala, mas foi o diabo que incitou ele. Não, foi ele que não aguentou. Estava vendo, não, rapaz, eu sou o rei de Israel, Deus está comigo, eu vou lá. Mas Deus não mandou ele. Ele tomou a atitude de ir. E ele se arrebentou. É a mesma coisa o camarada. Vive com problema de colesterol. O cara não pode ver uma costelinha. Ai, meu Deus do céu, costelinha. O cara fica doido. Aí enche, fica pouquinho. Meu Deus, eu estou morrendo. É o diabo. Diabo? Foi ele que comeu lá, rapaz, costela, que não deveria ter comido. Seu diabo. Você tá entendendo? Então nem tudo é espiritual, não. Somos nós que achamos o que o pastor falou aqui. O pastor falou, se você semeou, meu irmão, você está com a gente tem pastores que até brincam em púlpito falando, às vezes, né? Como se fosse se fosse possível isso, mas um diálogo entre Deus e o diabo, que a gente está aqui reclamando, diabo, não sei o que. Deus fala, não, eu não, Deus, tá botando culpa em mim, não tem nada a ver comigo. É o teu filho mesmo, quem manda livre-arbítrio. Existem pessoas que até que brincam com situações assim. E eu tenho uma pergunta vindo na internet, mas antes disso eu vou para a ligação, mas que é fenomenal, que vai dar um paradoxo muito grande para a gente sobre essa questão de o que nós vemos como bênção, mas que partiu de uma quebra de princípio da Bíblia. Você quebrou um princípio da Bíblia, mas aquilo te trouxe algo que você enxerga como bênção. E aí? Essa é uma pergunta que tem aqui, mas antes disso, deixa eu falar com o Edilson, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Edilson? Tudo bem, Edilson? Edilson, você está me ouvindo, queridão? Alô, estou ouvindo. Qual a sua pergunta, meu amigo? André? Pai do senhor. Paz. É o seguinte, Alô? Deus tem o controle. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. E é o seguinte, devido à queda do homem, vai prevalecer ainda o bem e o mal, até o Senhor Jesus, até Deus erradicar definitivamente o mal sobre a terra, quando ele vier buscar a igreja e Deus começar a agir, e vai prevalecer o bem para sempre. Tá certo, Edilson. Edilson ligou aqui e mandou mesmo. Pegou a Bíblia lá e desceu o cajado em todo mundo aqui e falou, André, depois da queda do homem, que é uma coisa também, nós somos suscetíveis ao erro. Essa é a grande verdade. E nós falamos que existe também um fator que não foi colocado ainda aqui, que a gente não falou ainda amplamente, mas é a misericórdia de Deus. Existe a lei de tudo que você planta, você colhe. Então, meu irmão, a gente vai colher osso nessa vida. Essa é a grande verdade. Mas a misericórdia de Deus faz grandes coisas, por isso que a gente entra em caso de, poxa, eu estou colhendo algo que eu não plantei. E aí? E também as pessoas até têm aí uma crise contra isso, porque olha para o irmão do lado, poxa, ele não plantou, eu também não plantei. Beleza, eu não estou colhendo, mas ele está colhendo? Mas ele também não plantou, Deus, que negócio é esse? Não dá para ele não. Existe também um tipo de egoísmo assim, e nós vamos tocar no programa de hoje. Mas deixa eu voltar para a pergunta que eu falei para vocês, e eu toquei no início aqui. A pergunta fala o seguinte, André, a Bíblia fala contra jogo de azar. Fala que não devemos fazer jogo de azar. Porém, se eu ganhar na Mega Sena, a pergunta da Mega Sena, vou enxergar isso como bênção. Ponto, André. Vocês concordam que se vocês ganhassem 80 milhões de reais, isso seria uma grande bênção de Deus? E não algo do diabo? Aí vai estar um pouco no paradoxo nosso, que a gente imagina que ganhar dinheiro é bênção. E aí, o que vocês acham disso? É bênção ganhar na Mega Sena? Ele está achando que é bênção para ele, né? Fala, André, se eu ganhar, é de Deus. É de Deus. É a visão dele, né? Muitos pensam dessa maneira. Mano, qual o problema que tem? O sujeito não... Olha só, se o diabo... O crente falou isso para mim, pastor... O diabo dá dinheiro para as pessoas. A gente tem que começar a desmistificar isso. O diabo, como falou a pessoa aqui, abençoa as pessoas. O diabo é mentiroso, ele blefa, é enganador. Quem abençoa é só o Senhor. Agora, ele engana a pessoa com aparente bênção que não tem nada de bênção. Porque desde o início, o diabo não gosta do ser humano, porque Deus criou o homem segundo a imagem dele, do Senhor. Por isso o diabo não gosta do homem, porque o homem ele é inimigo de Deus, e o homem então também ele quer acabar com o homem. Então engana, o homem fica blefado, o cara vai lá na macumba,
Por exemplo, vai lá na macumba e diz que saiu curado, abençoado. Eu estou abençoado. Aquilo ali foi bênção mesmo. É uma coisa enganosa, momentânea, que não tem nada de bênção, mas a pessoa sai propalando por aí que é bênção. Minha família vivia assim. Até que minha mãe, então, graças a Deus, viveu nesse meio. Sexta-feira estava lá no terreiro de macumba, tinha roupa, tinha tudo. Domingo de manhã estava lá tomando hóstia. Tomando a hóstia que não podia mastigar, porque senão vieram vir sangue. E minha mãe cria, eu sou testemunha disso, cria nesse negócio, que recebia as coisas ali, era bênção, até que ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e viu que aquilo tudo era engano e abraçou a fé, morreu uma serva do Senhor. O diabo é enganador. E o próprio Jesus falou disso. Ele é o pai da mentira. Agora dizer que abençoa, quanto à Mega Sena, é a visão dele, né? Interessante, pastor, que essa questão do blefe, né? O diabo, ele blefa. Ele quis fazer isso com o próprio Senhor Jesus, né? Quando ele levou ele no alto da montanha e falou assim, olha, tudo isso que você está vendo, todos os reinos da terra são meus. Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Ou seja, ele estava blefando, ele estava mentindo, estava manipulando, porque ele não tem nada, né? Na verdade, o que ele tem é o sistema que ele montou. E só pode ganhar na loteria, o André, quem joga. Mas, para você jogar, você vai contrariar algo um princípio que a Bíblia nos ensina, que tem a ver com essa questão de Satanás blefar com Jesus. Você, quando joga na cena, você está se rendendo ao Deus desse mundo. Você está concordando que a sua prosperidade, né, que a sua provisão, que o seu sustento vem do mundo, vem do sistema, vem do diabo e não de Deus, querido. Então, em nome de Jesus Cristo, não jogue na cena. E existe outros André, esse negócio é muito complicado. A igreja está cheia de bingo aí agora, hein? Existem pessoas que falam assim, o pecado é jogar, não é ganhar, André. Eu já pequei jogando, mas se eu ganhar não é pecado usar o dinheiro. Mas uma coisa que eu acho interessante sobre a questão de bênção, das pessoas entenderem bens materiais como bênção, é uma coisa para a igreja de hoje começar a aprender, e ela vai aprender apanhando mesmo. Por exemplo, uma vez eu conversando com uma pessoa, e eu falei, rapaz, já pensou? Qual é o carro que tu pede para Deus? Rapaz, eu peço melhor. Se puder, eu peço Ferrari. Ferrari para Deus. Eu quero que ele me dê tudo. Mas um rapaz de classe média baixa, né? Vamos lá, classe baixa média, vamos dizer assim, eu conversando e olhando assim. Um dia, e eu falei isso já no Antenados, um dia eu tive um prazer de conhecer uma pessoa pela primeira vez na minha vida, que era proprietário de uma Ferrari. Nunca havia conhecido alguém que tinha comprado com dinheiro e dirigia uma Ferrari. Eu conheci uma vez um rapaz. E eu comecei a falar do carro. Eu sou fã. Num certo momento ele falou, André, o duro disso aqui é o seguinte, para se ter uma Ferrari, não é ter dinheiro para comprar, você tem que ter dinheiro para manter. Comprar é mole, você financia, faz o que agora manter. Ele falou o seguinte, a cada 15 mil quilômetros, você tem que trocar o disco de embreagem do carro, que custa 18 mil reais. Então, às vezes, o cara... É o que eu falo para umas pessoas. Eles pedem uma bênção tão grande que, para manter essa bênção, vai ser uma maldição na vida deles. Ele vai falir, ele vai trabalhar, vai tirar o pão da esposa, dos filhos, de casa, para manter uma coisa que ele pede para Deus, um bem material. Isso é bênção desde quando? André, na Bíblia diz o seguinte, por que não recebe? Porque pede mal. O que acontece? Às vezes a pessoa quer, Senhor, eu quero uma Mercedes-Benz, mas é o que você acabou de falar. O cara, ele ganha 2 salários. Como é que ele vai pagar o IPVA desse carro? Como é que ele vai... Sabe, é a realidade dele. Você está entendendo? Eu não tenho dúvidas de que Deus pode dar bênçãos tremendas. Eu tenho um amigo meu que ele ganhou um terreno em Cabo Frio. O cara ligou para ele. Rapaz, você quer um terreno aqui em Cabo Frio? Eu quero. Então vem cá, é teu. Aí foi lá, deu, no valor de 150 mil. Deu para ele, foi uma benção que ele ganhou. E detalhe, essa unção ele aí. Não pediu. Ele era fiel, dizimista, ofertante, e Deus abençoou. A questão é, o que você está pedindo? Condiz com aquilo que você vive, que você tem? Dá para você manter aquilo dali? É que nem o cara que pede, às vezes, um carro, e o cara não tem carteira de motorista, e nem garagem na casa dele tem. Aí ele pede o carro, meu irmão. O carro está lá, ele bota na calçada. 3 dias depois, o ladrão vai e rouba o carro. Senhor, por que tu não guardou meu carro? Você pediu o carro, mas não teve garagem. Ou então não tinha carteira, atropelou alguém. Aí pronto, e agora? Mas o cara não tinha carteira. Então a pessoa às vezes não recebe porque pede mal. Pede, não dá para manter. Pede, não é a realidade do que ele vive. Tem que saber o que você está pedindo. Deus tem poder para dar o que você quiser? Tem. Mas aquele negócio, o que você está pedindo para Deus? Né? Eu acho que Deus não está preocupado de dar Ferrari a ninguém. Eu acho que a Ferrari pode ser consequência de um trabalho, de um esforço. Agora, eu acho que é uma oração
um tanto sem sabedoria. Não, porque tem crente que vive em função disso. O crente só é abençoado se ele tiver uma mansão em Cabo Frio, uma casa em Campos do Jordão, se ele tiver bem aplicado na Bolsa de Valores. Esse é o crente que Deus está com ele. E aquele crente que ganha 2 salários, que vive com a sua família, mas vive feliz, será que Deus não está com ele? Mas isso é um ensinamento. Precisa mudar essa cultura no meio evangélico que parte de púlpito. Aí coloca todo mundo em desespero. Quem não consegue, tem gente com problema de melancolia, de depressão no meio evangélico, porque eles passam uma imagem que não é aquilo e não consegue ver o ímpio conseguir. Ímpio é ímpio. Vê o que não é crente conseguir, ele quer da mesma maneira. Deus quer uma vida de paz, Ele cuida de cada de nós, dá o pão de cada dia, dá prosperidade. Agora, preocupado em fazer o camarada milionário, Deus não está preocupado. Deixa eu só falar uma coisinha. Vamos fazer o seguinte, que estourou 3 minutos e a gente volta ainda falando um pouco sobre isso. Tem algumas perguntas relacionadas à questão de bens materiais e bênção e tudo mais. Vamos para um rápido intervalo, continue participando, mande a sua pergunta. A gente volta já, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Eu estou saindo aqui do nosso estúdio virtual. Você tem o Galeria Clipe? Nem parece. Você sabia que a falta de perdão pode, inclusive, causar doenças na gente? Por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer refletir com você sobre como exercer o perdão. Aqui no estúdio recebemos Davidson Bahia, pastor da comunidade batista Atos 29. Também Roberto Carlos da Silveira, que é vendedor ambulante e tem uma história de perdão para compartilhar. E o Pablo Maia, que é pastor da Igreja de Libertação em Nova Aliança com Cristo. E a boa música de hoje, ela será trazida pela Marcele Rodrigues. Eu espero você aqui na Boas Novas às 22 horas no programa Cabeça Pra Cima. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. A conversa está muito boa. Estamos abordando bênção de Deus. Tudo que é bom, material, ganhei carro, ganhei dinheiro, ganhei na Mega Sena. Isso é bom para mim? Tenta perguntar para os defuntos que ganharam na Mega Sena aí, acho que no ano retrasado. 4 pessoas que ganharam na Mega Sena, 1 ou 2 semanas depois foram sequestrados, foram mortos, a mulher que queria dar golpe. Então vê se isso realmente é uma boa prosperidade. Não estou falando de Mega Sena, não estou batendo em jovem, que isso também é um outro debate que eu vou fazer um dia no Antenados. Mas nem tudo que chega na sua casa, se é carro, se é casa, é bênção de Deus, foi Deus que me deu, porque às vezes você não consegue sustentar aquilo, e aí, meu amigo, vai para o brejo, você não tem dinheiro para manter, tira do seu filho, tira da sua esposa, a sua vida vira um inferno, porque você tem que sustentar uma bênção de Deus. Quando Deus dá bênção, Ele dá a bênção completa, você não precisa se desgastar, e é um pouquinho disso que a gente está falando, porque o diabo não abençoa também, não, mas ele dá coisa para as pessoas. Por métodos escusos, às vezes ele tira de outros para te dar, e aí você pode até ficar rico, mas todo mundo te odeia. Isso não é uma boa prosperidade. Deus, quando abençoa, abençoa e todo mundo te ama, vamos dizer assim. Ele não precisa tirar de ninguém, tirar do teu irmão, da tua esposa, você não precisa pisar, explorar ninguém para você ser próspero. E eu acredito nessa prosperidade de Deus. E aqui uma pessoa tem uma pergunta bem interessante sobre essa questão de é de Deus, é do diabo, que ela fala que ela foi para um culto, porque ela tinha perdido o emprego, e Deus fechou a porta mesmo de uma vez, uma coisa, e ela começou a orar, e alguns vasos se levantaram lá, e profetizaram dizendo que era o diabo fechando as portas e tudo mais. Porém, ele falou que anos depois, agora, 5 anos depois, eu olho para trás e vejo que realmente foi Deus, porque se eu tivesse naquela empresa eu ia estar bem empregado, mas ele viu o caminho para onde a empresa foi, onde ela se meteu. E hoje ele está bem, entende que aquilo foi Deus fechando a porta. E a pergunta dele é a seguinte: André, atribuir ao diabo uma ação de Deus é pecado? Porque ele entende mais ou menos assim. Deus fechou uma porta, um monte de profeta. Está vendo? É do diabo isso, é o diabo fechando a porta. Só que ele entende, no entender dele, espiritual, era Deus que fechou a porta e as pessoas atribuíram isso ao diabo. É pecado? Ou não, é falta de entendimento das pessoas. Eu acho, André, que aí a gente entra na questão da vontade soberana de Deus, né? Em Romanos 8, versículo 30, Paulo ele fala algo muito bacana. Olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, o cristão fiel, o cristão
temente a Deus, que tem uma vida santa, até nas coisas, né, entre aspas, que podem parecer ruins, né, como um desemprego. É uma situação muito desagradável você ficar desempregado, tendo que depender de fundo de garantia, né? Mas, e como no caso desse irmão, ele chegou à conclusão que Deus deu algo melhor para ele, que Deus livrou ele de uma enrascada, de algo que não ia ser bacana para ele. Então, o crente fiel, o crente que confia em Deus, ele sabe que apesar dos pesares, apesar das tribulações, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu quero estimular aos cristãos que estão nos ouvindo a confiarem na vontade soberana de Deus. E quando a gente pensa enfim, nesse tipo de situação, levanta a pessoa. A gente falou de José aqui, que a gente pode ver muito isso acontecer. De Jó, tinha tudo, Deus tirou tudo. E tudo que, vamos dizer assim, ele queria que Deus tirasse, que era a mulher, Deus não tirou, né? Que a mulher ficou no ouvido dele lá, falando tudo mais. Mas depois deu tudo e multiplicou. A gente tem que entender um pouco esse daí. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de Jó, mas antes disso, o Leandro está falando de Recife. Ele está na linha, tudo bem, Leandro? Opa, boa tarde, tudo bem? Tá na bênção, Leandro? Tudo tranquilo? Tá um pouquinho baixinha a ligação por telefone, mas mesmo assim eu vou tentar falar. Olha, eu não sou da igreja de vocês, eu sou da igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormon, vocês conhecem, né? Uhum. Mas adoro o programa de vocês. Aqui em Recife o sinal não é muito bom desse canal, que é canal 49. Mas para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma parabólica só para acompanhar esse canal, Boas Novas, tá vendo? Benção, eu acho que é 86 o satélite. Eu coloquei a parabólica para poder acompanhar. Gosto muito do trabalho de vocês. Você, o André, você desenrolado pra caramba apresentando, viu, rapaz? Parabéns. Como o pastor falou há pouco, eu acho que, assim, na minha opinião, há muita irresponsabilidade, às vezes, das pessoas, né? As pessoas fazem as coisas erradas e depois ficam atribuindo nossa, eu estou com uma dívida enorme, estou prejudicado agora porque eu não posso pagar as contas, e começa a atribuir aquilo ao diabo, coisa assim. E não tem nada a ver em relação a isso, é irresponsabilidade mesmo da pessoa. A pessoa tem que fazer da sua casa, por exemplo, como se fosse uma empresa. Tem que cuidar bem das contas, entendeu? Tem que saber dividir o dinheirinho certo ali e pedir a Deus somente quando for necessário mesmo, caso de saúde. Se a gente for pedir, às vezes, a Deus muita coisa em relação a, não, porque eu estou precisando de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Então, às vezes, assim, infelizmente, isso faz parte do brasileiro ou de outras pessoas, outras nações, né? A irresponsabilidade é grande, então tem que se ligar em relação a isso. Não é só eu estou na dívida e a culpa é do diabo, tal coisa assim, não. Isso é bobagem. Tem que tomar conta em relação das contas mesmo. Parabéns mais uma vez para vocês das Boas Novas, tá? Admiro muito o trabalho de vocês aí. Tá bom, abraço, Leandro. André. Você é super desenrolado aí. Parabéns. Abraço, meu amigão. Jesus te ama, tá bom? E obrigado pela tua participação. É bom saber que você botou uma anteninha e tá ligado todo dia com a gente. Um grande abraço para todos de Recife. Foi um pouco na linha do pastor Walter falou mesmo. André, existe a nossa imprudência. O problema é que a gente tem uma mania de botar a culpa nos outros. Quer ver uma coisa? Tem muito crente enrolado com cartão de crédito. O que mais tem até pastor. Colhendo que a gente plantou com juros, né? Eu sei até de pastores que estão tão enrolados, os pastores que estão tão enrolados, que eles agora ficam usando os cartões de crédito dos membros da igreja. Eita. A grande verdade é essa. Porque o camarada, o limite é 6 mil. Mas o camarada, o salário dele não é de 6 mil. Ele passa lá, vai no shopping, o templo do consumo, chega lá, vê isso, vê aquilo. Mulher exigente quer, oh meu Deus do céu, esposa é uma benção, mas tem que segurar a corda. Não, que vai comprando de cá, compra de lá, fica todo enrolado e depois vai dizer, atribuir o diabo. O diabo que me enganou. Poxa, o diabo me deu uma rasteira, o diabo me pegou aí de surpresa. Foi diabo nada, imprudência do camarada. Aí depois fica fazendo campanha para pagar. Não é campanha não, meu filho. É parar com tudo, segurar tudo para poder pagar a sua dívida, porque o seu nome está na Serasa e está no SPC. Aí quer atribuir ao diabo. E também, por outro lado, tem alguns também que acham Deus, poxa, mas Deus não está vendo, eu dou meu dízimo, me deixou enrolar nessa. Olha, Deus estava vendo, você também estava vendo, mas foi enrolado fazer o quê? André, quer atribuir a Deus? Culpado. Pelo amor de Deus. Eu já tive enrolado com cartão, 2 cartões. O que eu fiz? Eu orei,
botei o cartão no chão, atira a primeira pedra aqui em cima. Taquei a foice, fiz um acordo, de vez em quando ligam lá pra casa. Não sei como é que descobre o meu bendito telefone. Eu troco, mas descobre. Só quer um cartão? Eu falei, não, minha querida, pra sua maldição fica ele. Porque eu não sei usar. Eu declaro, eu não sei usar cartão. Então o que é melhor pra mim? Sabe que eu não vou usar cartão, que eu sei que eu vou me enrolar todo? Eu uso no dinheiro. Nem cheque eu uso mais. Então eu uso dinheiro, acabou. É melhor você fazer isso ser declarado do que depois você... o inimigo... Que inimigo que é, rapaz? Foi a minha atitude. Fazer o quê? Tem crente, hoje eu tô bem. Tem crente que consegue administrar essa situação. Quanto a cheque, quanto a cartão de crédito. Né, como o nosso ouvinte aí falou lá do Recife, me parece, né? Quanto ele falou. É isso aí mesmo. Mas tem pessoas que não têm condições. É uma tentação, sei lá o quê, na vida dele, o cheque e o cartão. O cara vai se enrolar mesmo. É melhor não ter o cartão como o seu caso. Eu vou mais fundo nesse assunto. Tem gente que, em nome da fé, né? Diz assim, eu vou comprar e Deus vai honrar. Deus vai honrar porque estou com fé. Né? Então vai, compra e não sabe se vai poder pagar, se vai ter condições. E depois, em nome da fé, né, fica transformando a igreja ou a sua própria vida num bingo, né? Pedindo socorro aos fiéis. Olha, a gente tem que honrar, porque a gente comprou pela fé e bota o nome de Deus na jogada, não porque senão o nome do Senhor vai ser envergonhado. Isso é muito complicado. Quando líderes, pastores tornam-se refém da sua fé. Eu acho complicado. Deus trabalha através da fé e faz coisas loucas. A própria Boas Novas é um pouco exemplo disso também. Não tem dinheiro, mas Deus fez e aconteceu. Porém, é um negócio muito íntimo entre Deus e a pessoa mesmo, no sentido da pessoa, ela fala alguma coisa e começa a construir uma igreja, ou comprar isso para a igreja, não sei o quê, e depois, né, e ela fica refém da fé dela, e tem que mudar o discurso no púlpito e tudo, porque tem que levantar dinheiro para poder pagar as dívidas, e a igreja fica refém também de toda aquela situação, e aí complica. Agora, André, é uma coisa bem, vamos deixar bem aqui, claro, porque eu sei que tem crente que às vezes fala, estão lá. Tá vendo? Só tá falando bem, não estamos aqui defendendo o diabo, não. O diabo, ele é mau e peca desde... Que tem gente que quer ver e fica, não. A Bíblia diz que ele é homicida advogado do diabo, desde o princípio, meu irmão. Desde o princípio. O cara veio para matar, roubar e destruir. Agora, o crente dá um mole, né? Dá uma brecha. Ele vai lá, não fui eu, não. Mas já que ele tá me ajudando, agora eu vou arrebentar com ele. Você dá a sua ação... provocou aquilo dali, você está arrebentado, ele vai lá e acaba de completar o resto, porque ele é vezeiro. Por isso que lá em 1 Pedro 5,8 diz, vigiai a todo instante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor olhando, bramando como se fosse não buscando para quê? A quem possa tragar, para levar o mal. Então se você dá um mole desse daí, agir erradamente com uma coisa que você não deveria e trouxe um problema para você... Aí você está lá, às vezes, com depressão, com problema, culpando todo mundo, culpando a Deus, ele vem perto de você, é isso mesmo, Deus não te protegeu, por que você está na igreja, tudo e tal, e aí daqui a pouco está fraco, né? Está saindo da igreja, não está querendo mais ir para os cultos, não está mais querendo orar, e aí começa, ele aproveita. Tem um monte de crente doente por causa disso mesmo, com problemas, aí tem que gastar dinheiro com remédio, porque ele não teve cuidado, não é? A Bíblia diz, não tomarás, Deuteronômio diz capítulo 5, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muito caso dos profetas lá que profetizaram. É preciso cuidar. Tem uma turma de profeta aí que pode jogar lá no vazadouro do lixo. A grande verdade, não tem nada de profeta de Deus. E fica profetizando mentira e coloca as pessoas em polvorosa. Tem profetas aí que estão profetizando que coloca até marido contra a mulher contra o seu marido, com profecias mentirosas, até colocando em dúvida a idoneidade da esposa. Até acontece isso. É preciso, nesse campo, também muito cuidado. O Senhor revelou. Não bota o nome de Deus, não, que Deus não está nesse meio. São os profetas sem vergonha, que não tem nada de Deus no meio do povo. E acontece aquilo que a gente falou, às vezes atribuir ao diabo ações de Deus ou vice-versa. Isso é muito perigoso, tem que ter muito cuidado com isso. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Mas você aprendeu, né? Existe a lei, o que você planta, você colhe. Deus criou, aí veio o diabo com raiva e criou o cartão de crédito. Que é um pouquinho diferente. O que você planta, você colhe com juros. Aí arrebenta com a gente, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv.
Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Nem sempre ver nos leva a crer. Martin Luther King. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. O que você faz com R$1? Compraria uma água. Tá muito quente. Agora um tubinho de linha. Ah, não sei. R$1 é tão pouco, né? Compraria de balas. Com R$1 por dia, podemos alcançar todo o Brasil. Hoje você assiste Galeria Clipe. Às 17h30. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral. Dá tempo de participar. Manda o seu e-mail, participe por SMS, pelas redes sociais ou ligando para cá. Você viu que o Brasil inteiro está ligando. E o Antenados não é só para evangélico. Tem gente de todas as religiões, crentes, católicos, mormons, todo mundo pode participar. Eu quero te convidar, participe do Antenados de hoje. Mande um e-mail pra gente ou ligue pra cá. E eu já quero começar com uma pergunta nesse último bloco fantástica, muito boa, que eu acho que vai dar o bloco inteiro para terminar. Nós temos apenas 10 minutos para terminar esse programa de hoje, pastores. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A gente está falando um pouco sobre bênção de Deus em algumas coisas. Deus abençoou, abriu porta e tudo mais. E a pessoa falou assim, tudo bem, André, mas para quem não tem aí o dom do discernimento, como é que a gente consegue identificar às vezes que algumas oportunidades ou coisas vêm de Deus ou do diabo? Eu passei, mas foi duro para mim. Por exemplo, eu fiquei desempregado e um mês depois foi aberta uma porta de emprego para ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava antes, fazendo a mesma coisa. E aí eu comecei a ver que a empresa era um pouco duvidoso, não sei o quê, mas eu aceitei o emprego, fiquei relutando. Deus, será que é teu? Porque a empresa parece trabalhar com coisas ilícitas e não sei o quê e tudo mais. Fiquei um mês lá, depois de um mês eu descobri que era o maior esquema do mundo e saí. Ganhei um salário, mas saí mesmo ganhando bem. E a pergunta dele, claro que para ele foi, enfim, depois de um mês foi muito explícito, ele conseguiu enxergar isso. Mas o diabo faz um pouco isso também, né? A gente está orando, tem uns demôniozinhos que também tem ouvido e ouve, fala, está pedindo emprego, quer ganhar dinheiro, quer não sei o quê. E ele abre algumas portas. Eu tive um rapaz no outro programa que falou isso, André, eu fui trabalhar, ganhar granas e agora estou em dúvida porque eu sou produtor de televisão. Eu até conheço ele, se estiver assistindo aí, Deus vai puxar a orelha, tá? Produtor de televisão, não sei o quê, e começou, crente, nasceu no evangelho, no tudo mais, e ele começou a produzir um programa de pai de não sei o quê, pai de algum, não sei de onde, programa banda que vai na televisão. Poxa, mas é dinheiro, é um trabalho de produção, não tenho nada a ver, não me meto com o conteúdo. E aí ele ficou meio, poxa, André, o que você acha? Você acredita, às vezes, estou precisando de job, estou precisando de um trabalho, estou precisando de dinheiro, e vem umas ofertas um pouco duvidosas de coisas ilícitas. Qual deve ser o posicionamento? E após isso, como a gente pode identificar algumas questões dessa antes de cair na roubada? Será que Deus fala? Como é que a gente pode ver Deus falando, olha, isso é meu, isso não é? André, a resposta para a pergunta desse telespectador, ela tem 2 respostas. A primeira, a Bíblia contém princípios que nos ensinam, né, a evitar os erros, né? E aumenta a possibilidade de acertos. E a segunda resposta está nas palavras de Salomão, lá em Provérbios, que ele diz, olha, o sábio habita na multidão de conselheiros. Meu querido, se você tem um pai, pergunte ao seu pai. Se você tem um pastor, pergunte ao seu pastor. Peça opinião, peça conselho de pessoas que você sabe que possam te ajudar, que têm experiência de vida, que passaram por situações difíceis, mas venceram, queridos. Engula o orgulho e compartilhe
com pessoas que você sabe que podem te ajudar. E pessoas que podem nos ajudar. Nosso pastor, nossos pais, nossos avós, pessoas que nos amam e que a gente sabe que vai falar aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. Né? Concordo com a palavra do pastor. Embaixo de oração, isso é muito importante. Agora, tem coisas que, em princípio, no caso desse, se meter lá com não sei o que, pai de algum, poxa, já se vê que em saída, para um crente, não fica bem. Qualquer dinheiro em cima disso aí... Escancarado isso, né? Escancarado. Qualquer dinheiro em cima disso aí é um terreno perigoso de se pisar e mais tarde ele pode ter consequências desagradáveis. Há tempo ainda, ele fica só no questionamento. Gente, há uma coisa que é importante também, quando a pessoa procura manter a comunhão com Deus, Deus fala dentro de cada um de nós. Se você está se questionando muito, é incomodado, é porque exatamente. Tem alguma coisa errada. É igual o rapaz está gostando de uma moça, tá bem? Está gostando daquela moça. Os pais começam, os pais da moça começam a se meter na situação. Eu não quero papá. Começa a ver problema, meu filho. Você é jovem, sai fora, porque não vai dar certo. Começou a se meter contra de cá e contra de lá, não vai dar certo. Aí casa vem pro, poxa, Deus não me ajudou, mas ele não ouviu antes algumas sinalizações daquela situação que poderia trazer problema para ele. Ele tinha que ver. Esse rapaz aí, quanto a essa situação, poxa, só dentro dele, esses questionamentos dele, já é um grande sinal de que ele deve parar. A pergunta, André, como é que a gente consegue identificar se não tem o dom do discernimento? Essas coisas assim, a gente espera assim, Deus falar, a gente espera uma voz, eis que te digo, não namore. Não é assim, mas você está aqui e você vê alguma situação, talvez de uma namorada sua, com a mãe, com o pai, não sei o que aquilo não te incomoda. Aí você começa a pensar, às vezes é o Espírito Santo tocando, falando, olha, te atenta para isso. E o apóstolo Paulo, ele escreve, né? A paz de Deus é o juiz do sim e do não. Então, esse tipo de sentimento, nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele fala dentro de você. Perfeito. Ele se move dentro de você. Né? Não precisa ser uma voz audível. Não é uma questão que você tem que estar sensível para isso. Né? Porque tem gente que sente como esse rapaz. É uma situação escancarada. Ele sabe que é algo que realmente é um campo perigoso, como falou o pastor Walter. Então, existem coisas que nós temos que estar sensíveis e abertos a repreensão e a voz do Espírito Santo dentro de nós. E quando não consegue, pede conselho. Pede conselho, André, exatamente. Existem coisas também que os pastores falaram aqui interessantes, coisas básicas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que amar ao Senhor. Você ama a Deus o quanto? De todo o meu coração. Então você entrou num trabalho. Poxa, antes de você estar naquele trabalho lá, você estava na igreja, você estava uma bênção, estava orando, tá isso. Você começou a entrar no trabalho, já não quer mais orar. Rapaz, estou sentindo vontade de orar. Você não está mais sentindo vontade de ir para a igreja. O que está acontecendo? Está ferindo seus princípios e indo contra a sua fé. Por que você vai ficar num lugar que está jogando você para baixo? Daqui a pouco você está no mundo. Então são coisas que Deus vai permitindo chegar, que se você tiver, como o pastor falou, né? Pastor que falou de bar de oração, compromisso com Deus, o Espírito Santo vai mostrando para você, rapaz, esse negócio aqui está meio esquisito. Rapaz, eu estou começando a ficar meio estranho. Você vai notar coisas. Ó, eu, por exemplo, tenho um exemplo. Eu trabalhava no depósito de bebida, né? E aí eu vi que tinha que servir negocinho de cachaça. Eu era um garoto tinha 16 anos de idade na época. Eu falei, poxa, vou sair daqui. Saí. Falei, esse negócio não é bom. Aí, passou um mês, o cara foi lá em casa me chamar, rapaz, eu quero você trabalhando lá. Falei, cara, eu não quero. Mas por que você não quer? Falei, porque aquilo está indo contra aquilo que eu prego. Se eu prego que bebida é ruim, né? Que a pessoa não pode beber, não pode... Mas eu vou estar servindo aquilo. Aí o cara, não, mas eu te dou. Tu ganha 50 reais por semana, te dou 100. Falei, não vou. Te dou 150. Falei, vai-te, Satanás. Ele veio assim, proposta indecente, né? É a famosa proposta indecente. Eu venci. Vamos para a ligação do Jefferson, antes da gente terminar o programa aí, que está corrido. Jefferson, tudo bem? Jefferson do Rio de Janeiro. A ligação está muito baixa, mas estou bem. Qual a sua pergunta, queridão? A paz do Senhor para todos. Eu ganhava aproximadamente 9 salários mínimos numa empresa. E ao decorrer do tempo, já mais de 2 anos nessa empresa, eu parei de orar, parei de ler a Bíblia, eu sou ministro da casa do Senhor. Eu ia a todos os cultos, mas estava presente materialmente e ausente espiritualmente. De repente, a porta se fechou. E hoje eu já se encontro há 4 meses, ainda estou desempregado. Com o costume desse 9 salário mínimo, criança no colégio, carro muito caro, essas coisas todas, aí eu me pergunto, será que foi Deus que fechou a porta para mim chegar mais próximo dele?
Ou será que foi o adversário que fechou a porta porque eu já estava chegando perto dele? O que vocês me dizem? Ganhava bem e estava se distanciando da igreja. Hoje está desempregado, até com uma certa dificuldade financeira, mas está próximo de Deus. Olha, André, eu entendo o seguinte: tudo o que me afasta de Deus, a gente tem que ficar de olho, né, antenado, porque é complicado, é um terreno perigoso, e isso está na palavra, né? O que está escrito? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós que somos filhos, herdeiros, que somos cidadãos do reino de Deus, temos que ter como foco da nossa vida o reino, né? E o reino em si vai gerar os recursos, né? As situações que precisamos para ter uma vida abençoada. Mateus 6,25. Olhai para as aves do céu e também olhai para os lírios. As aves não trabalham, não semeiam, porém Deus nunca deixou elas passarem fome. E os lírios? Nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, se vestiu mais lindo, né, do que os lírios do campo. Ou seja, quando você trabalha, ou seja, você coloca Deus como primeiro lugar. Não, peraí. O mais importante é eu estar com Deus. Deus não vai deixar você na mão, Ele vai abrir a porta. Agora, você ter paciência, que é uma coisa que o ser humano muitas vezes não sabe esperar, e aguardar que Deus não vai deixar, Deus vai abrir a porta. E às vezes a gente quer bênção e quer dizer para Deus que bênção nós queremos também. É uma coisa a se levantar. Não que seja o caso, Jefferson, seu aqui, mas esse é um entendimento meu pessoal. Não estou falando que está na Bíblia ou nada, mas eu entendo um pouco assim. E eu conheço alguns casos que, se Deus colocar dinheiro na mão de algumas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Então Deus não coloca. Tem esse lado. Não Por coloca. isso que nunca vão prosperar como gostariam, porque Deus, ela vê o bem material. Agora, Deus está vendo... Salvação. Deus não quer te fazer rico, Ele quer te salvar. A projeção de Deus é eternidade. A projeção do homem é o aqui e agora. Agora, dizendo para esse nosso ouvinte, eu vou ser muito franco. Eu acho que ele está embaixo de correção, disciplina da melhor maneira possível para ser abençoado, porque ele está se aproximando. Ele se afastava de Deus. Está no aperto, está se aproximando de Deus. E está reconhecendo, Deus me dá que eu vou ficar perto de ti. Exatamente. Ele está chegando lá onde Deus quer. Conscientização da situação dele de melhora quanto ao seu estado anterior. Aproveita o tempo. Como pai, né? Aproveita o tempo agora que está assim, faça a obra, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E a gente está chegando no final do programa de hoje, 20 segundos para terminar. Eu quero agradecer, pastores, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Lembrando que se você quer algum contato a mais, gostou de um dos pastores aqui, pode mandar um e-mail para a gente. Ou, enquanto eles estavam falando, alguns a gente coloca o contato embaixo, o e-mail, o telefone, um site para você ter um contato direto para tirar algumas dúvidas deles também, caso não consiga pegar alguma resposta do Antenados. E lembre-se, Jesus morreu na cruz, Deus veio para cá para te salvar. Não foi para te dar carro, não foi para te abençoar com riquezas, foi para te salvar. Amém. Então, meu irmão, se precisar tirar dinheiro, tirar carro, tirar coisa, para tu ser salvo, Ele vai fazer isso. Pode acreditar, porque é o mais importante de tudo.